Oi, gente, tudo bem? Então, eu vou... Antes de começar a explicar qualquer coisa, só explicando como é que eu vou fazer os vídeos. Eu vou fazer um vídeo para cada matéria que vai cair na P1, tá bom? E, tipo, separando entre as listas, né? Da P1, pelo que eu vi, são 4 listas. E daí eu vou fazer 4 vídeos, um para cada tema. E tem bastante matéria, muitos exercícios diferentes nas listas, mas eu vou tentar focar bastante, bem mais no que eu sei que vai cair na prova de vocês, que pelo menos é o que caiu nos últimos anos, tá bom? Então, primeiro é a parte de propriedades físicas. Daí, o que vai ser importante é as propriedades físicas nessa matéria, né? A primeira coisa é a tensão de cisalhamento. Vai ter, com certeza, uma questão disso. E o que é a tensão de cisalhamento, afinal, né? Então, a gente consegue fazer uma relação... Não uma relação, né? Dá para explicar melhor pensando no conceito de pressão. O que é pressão, né? É a força sobre a área. Tá aqui a área, e essa é a força exercida. E a pressão é a força dividida pela área. A tensão de cisalhamento vai ser uma coisa parecida. E essa aqui é a unidade dela, tá? Vai ser uma coisa parecida. A diferença é que aqui a força é perpendicular e aqui ela é tangencial, entendeu? Então, tipo, a tensão de cisalhamento é a forcinha que tá acontecendo em cada ponto dessa região aqui, beleza? Mas então, né, como é que vocês vão usar essa tensão de cisalhamento? Na prova, essa aqui é a fórmula que vai aparecer para vocês, tá bom? Ele coloca o formulário, pelo menos o Bruno colocava o formulário, e essa é a fórmula que ele dá para vocês. O que é isso aqui? Essa é a tensão de cisalhamento, o μ é a viscosidade dinâmica, e isso aqui é a velocidade, tá bom? Velocidade infinitesimal, e aqui é a distância. Mas o que é isso, né, afinal? Imagina que você tem aqui um sólido se movendo para esse lado com velocidade v. Aqui você tem outro sólido, tá bom? E entre eles você tem um fluido. Daí o que é a tensão de cisalhamento, né? É a tensão que é provocada aqui, nessa superfície, quando esse sólido se desloca com essa velocidade a essa distância, entendeu? Aqui vai ser o y. E aqui o fluido tem viscosidade dinâmica μ, tá bom? A tensão de cisalhamento é provocada nessa superfície aqui, beleza? Mas como é que a gente, então, faz essa relação de como que esse negócio chega daqui pra cá? É aí que entra o perfil de velocidades, tá bom? O que é isso aqui, né? Tá aqui a distância do negócio, que é um y. Nossa, gente, desculpa, minha gata tá miando lá fora, ela faz muito barulho. Deve dar pra ouvir. O que acontece, né? Aqui embaixo, imediatamente abaixo do sólido, ele tá se deslocando com a velocidade v. Velocidade v que tá aqui em cima. E aqui embaixo, se esse sólido aqui, ele não se move, a velocidade dele é igual a zero, aqui nesse ponto, então, obviamente é igual a zero. E aqui vai ter um perfil de velocidades que pode ser mais ou menos assim, ó. Que é como a velocidade se comporta em cada linha disso aqui, tá bom? Só que isso aqui não vai ser interessante pra gente agora, porque é uma função, né? Porque afinal aqui é com derivada, certo? Então, aqui, se fosse desse jeito, seria... Isso aqui, essa curva, representa uma função que a gente teria que derivar na posição para conseguir obter a expressão da tensão de cisalhamento. Mas isso não vai cair na prova de vocês. Pelo menos eu duvido muito que caia. Daí, o que vai cair, então? O que ele vai falar é que vocês vão poder... Sempre que for ter um exercício assim, vai ter um perfil de velocidades linear. O que é isso, né? Tá aqui a distância, a velocidade aqui,
Aqui é 0, pode não ser 0, mas nesse caso é 0. E isso aqui se comporta como uma reta, entendeu? Por ele se comportar como uma reta, então aquela fórmula complicada, a gente pode simplificar ela para tensão de cisalhamento é igual a μ vezes a velocidade sobre o y. O y é isso aqui. Ou a espessura do líquido, certo? E é basicamente isso. Só que assim, você tem condições específicas em que você pode considerar o perfil de velocidade linear. Tem exercício que fala, considere o perfil de velocidade linear. Aí, de boas, não precisa justificar nada. Se ele não fala nada, você vai ter que explicar para o professor por que você está considerando o perfil de velocidade linear. E no slide do professor, ele colocou esses motivos aqui. O fluido tem que ser viscoso, o escoamento laminar, as superfícies têm que ser paralelas, então, tipo, aqui tá paralelo a isso aqui. Se fosse... Gente, desculpa, teve um acidente. Enfim, o fluido tem que ser viscoso, o escoamento tem que ser laminar, as superfícies têm que ser paralelas, então, essa superfície é paralela a essa, tá bom? Sempre vai ser assim, né? Porque se for um cilindro, se for círculos, as superfícies sempre vão ser paralelas mesmo. Tipo um cilindro dentro de outro. São superfícies paralelas do mesmo jeito. E não houver gradiente de pressão na direção V. O que é isso, né? Não sei também. Aí acho que não vai aparecer, então... Normalmente é esse daqui, tá bom? Que vocês vão falar. Ó, gente, antes de ir pro exercício mais difícil, eu só vou passar esse daqui, que é bem, muito sussa, pra vocês entenderem melhor todos os conceitos que a gente viu até agora, tá? O que é? Aquele primeiro exercício do primeiro slide do professor, que é, você tem lá o... Minha gata não para de miar. Você tem lá o triângulo, o objeto que tá descendo com essa velocidade, tá bom? Ele te dá o peso disso aqui, te dá o ângulo, te dá tudo pra você perder bastante tempo calculando o quê? Essa força aqui, que é a força que tá fazendo ele descer. E ele te fala que esta velocidade é constante. Como ela é constante, o que significa que para lá vai ter outra força igual a essa. Depois de altas matemáticas, você descobre que essa força vale 15 newtons. 15 newtons, que é tipo a força de atrito, tá bom? Que a gente sempre tratou como força de atrito. Daí, beleza. Ele pede para você determinar o μ, que é a viscosidade dinâmica. O que você vai fazer, né? Vai usar a fórmula, tensão de cisalhamento, μ, du, dy. Ele não fala que o perfil de velocidades é linear, mas é um fluido viscoso. O escoamento, com certeza, é laminar, as duas superfícies são paralelas, e o gradiente de pressão lá, com certeza, não tem também. Então, a gente pode considerar μ V sobre essa espessura, tá bom? Aliás, sempre que for fazer isso, vocês têm que fazer isso aqui, ó. Considerando o perfil de velocidades linear. Só que escrever bonitinho, tá? Na prova, pelo amor de Deus, escrevam isso, senão vocês vão perder nota. E escrevam também o porquê vocês consideraram, se ele não te falou pra considerar. Enfim. Isso aqui, então, vai ser igual a μ vezes 5 centímetros por segundo. Isso aqui é 0,01 centímetro. Nice. Então, quanto que vai ser isso aqui? Pera. Altas matemáticas. 5.000. Será que tá certo? Espero que esteja certo. Eu já errei essa conta antes. Enfim. 5.000 μ, né? E lembra dessa fórmula aqui, ó? Força tangencial sobre a área. Qual que é a área? É a área desse objeto que tá em contato com o fluido, tá bom? É sempre a área em contato com o fluido. Isso aqui, ele fala que é uma placa de vidro quadrada. Então, tipo, olhando ela de cima ou de baixo, tá aqui a plaquinha de 0,6 metros de lado.
tá bom? Então, a área é, de novo, novamente, altas matemáticas, 0,36, tá bom? E a força é 15, então é 15 sobre 0,36, que é igual a 41,67. Não precisava ter feito essa conta já, mas tudo bem. Isso aqui é igual a isso aqui, certo? 5.000 mi. Então, mi é isso. Chegou a hora da verdade. Então, por 5.000. Está errado. Na verdade não está errado. Eu que copiei errado, né? Isso aqui era só 0,1 milímetros, mas ok. Desse jeito que tá, deu este número aqui, né? 41,67 dividido por 5.000. Olha, faltou a vírgula. Gente do céu. O que a quarentena fez comigo? Deu isso aqui. Tá bom? 8,3 vezes 10 a menos 3. No exercício original era pra dar 0,083, tá bom? Mas é que eu copiei errado, essa desgraça. Mas é isso. Espero que tenha ficado claro. É nóis. Agora vamos ir pro exercício mais dificilzinho. Antes de fazer o exercício, eu só queria relembrar algumas coisas. Eu vou mexer o celular, mais fácil. Aqui. Coisas de física, de mecânica, que eu, pelo menos, sempre esqueço. Então, eu estou falando pro caso de vocês serem que nem eu. Que a velocidade angular é igual a V sobre R, o torque é a força vezes o braço, e isso aqui é a potência, é o torque vezes a velocidade angular, ok? E lembrando que aqui, ó, nesta fórmula aqui, o R pode mudar, entendeu? Se você estiver olhando para a velocidade aqui, o R é tudo isso aqui. Se a velocidade estiver aqui, então é só até aqui e assim vai, entendeu? A velocidade angular é sempre a mesma, mas a velocidade linear, ela muda, tá? Conforme você vai caminhando por esse R aqui. Agora, vamos fazer o exercício para ficar mais claro. Ó, peguei o exercício 5 da lista 1, que ele é muito parecido com o exercício 1, acho, da prova de 2017. Pelo menos uma parte do exercício. Nossa, tá com uma sombrinha aqui. Tá bom. Qual é o enunciado do exercício? Vou ler aqui. A viscosidade dinâmica de líquidos pode ser medida com um viscosímetro do tipo mostrado na figura. O cilindro externo desse dispositivo é imóvel, enquanto o interno pode apresentar movimento de rotação, velocidade angular, ômega. É isso. O experimento para a determinação de μ consiste em medir a velocidade angular do cilindro interno e o torque necessário T para manter o ômega constante. Note que a viscosidade dinâmica é calculada a partir desses dois parâmetros. Desenvolva uma equação que relacione μ, ômega, torque, o raio interno e o raio externo. E ele também esqueceu de falar, tá? Mas na resposta ele coloca um L, que é isso aqui, tá? Que precisa desse L para resolver. Despreze os efeitos de borda e admita o perfil de velocidades no escoamento entre os cilindros é linear. Beleza, tá vendo? Ele já me deu que o perfil é linear, então eu não preciso nem me preocupar com isso. O que a gente vai calcular então, né? Vai calcular o torque necessário para que ômega se mantenha constante. É isso. Daí, o que a gente vai usar, né? Vai usar a fórmula da tensão do cisalhamento. Primeira coisa que a gente faz. Cadê? Eu vou deixar o celular mais baixo. Tensão de cisalhamento é igual a μ vezes du dy. Como o perfil de velocidades é linear... Nossa, risquei por cima. Tudo bem. A gente pode admitir que é μ vezes a velocidade sobre a distância, né? Só que, o que é isso, né? No nosso problema. A gente tem o ômega e a gente tem os raios. E ele tá pedindo pra gente analisar aqui, ó, nas laterais, tá bom? Isso aqui é importante. Ele tá falando pra gente analisar as laterais. Então, o nosso V vai ser ômega vezes RI
vezes o raio interno. E o nosso y, a espessura, vai ser RE menos RI. Check. Por enquanto, é só isso. E agora, a gente vai ter que relacionar isso com o torque. Agora, a coisa fica um pouquinho complicada, tá? Porque, assim, como a tensão de cisalhamento é uma unidade infinitesimal, né? Tipo, a gente tá olhando só um ponto daquela área toda. Para calcular o torque total, a gente precisa integrar, tá bom? Nossa, que integral feia, mas tudo bem. A gente vai fazer a integral na área, tá bom? Da tensão de cisalhamento vezes R dA. Tá bom? Essa é a fórmula do torque com relação à tensão de cisalhamento. Por que tem esse R, né? Porque o torque é a força vezes o braço. Essa é a força e esse é o braço. E integrar isso em toda a área. O que é essa área, né? Nesse caso, deixa eu ver se eu acho uma coisa pra colocar aqui, ó. Ai, seria muito bom se tivesse rasgado, mas tudo bem. Ó, álcool gel, se mantenham protegidos, tá? Aqui, a área, nesse caso, é a área lateral. Então, é toda essa área aqui, entendeu? É como se eu tirasse essa etiquetinha, esticasse ela, vai ser toda essa área aqui, beleza? Da lateral. A gente tem que integrar a tensão nessa área. E daí, como é que fica? Como nesse caso, é interessante reparar, tá bom? A gente tá olhando pra lateral só pra lateral. Na lateral, o que acontece? O raio é constante. RI, como vocês podem ver, eu falei bosta e eu voltei o vídeo atrás. Vocês nunca vão saber o que eu falei, haha. Enfim, nesse caso, o raio é constante. A gente tá olhando só pra lateral. Então, o raio vai ser sempre o mesmo, que é o RI, é o maior raio desse círculo aqui, tá bom? Como esse raio é constante, isso aqui vai virar só uma fórmula normal, tensão de cisalhamento, vezes o raio, vezes toda essa área aqui, vezes a área lateral. Então, fica como, né? O μ vezes ômega RI sobre RE menos RI, que é o que a gente descobriu lá em cima, vezes o RI, vezes a área lateral, que é 2πr, e vai acabar minha folha. 2πRI vezes L, tá aqui, tá? Desculpa, tá feio. Então, o torque necessário vai ser, deixa eu ver se tá batendo com a resposta. É isso mesmo, tá bom? 2π vezes RI ao cubo vezes L, ômega e μ dividido por RE menos RI, beleza? É este o torque. Essa é a resposta do exercício. Nossa, que retângulo feio, mas tudo bem. Agora, o que eu queria adicionar aqui nesse exercício, tá? Ele não pede isso, mas na prova de 2018 era mais ou menos assim, e principalmente na de 2017 era isso que ele pedia. O que é, né? A gente olhou agora para essa lateralzinha, como se essa distância aqui não existisse. Agora, e se ele desse essa espessura, chamasse de E? Agora, você é obrigado a calcular aquilo ali embaixo também, tá bom? Então, agora, ao invés de calcular na lateral, o torque necessário para compensar a tensão de cisalhamento na lateral do negócio, a gente tem que olhar embaixo também, tá bom? O que vai acontecer, então? Mesma coisa, tá? Tensão de cisalhamento é igual a μ du dy, que é igual a μ vezes o V, que é igual a ômega vezes R sobre E, ok? Mesma coisa, perfil de velocidades continua sendo linear, mesmo estando aqui embaixo, tá? Aliás, eu vou até desenhar aqui, pra ficar mais claro, como que funciona esse perfil. Ah, aqui não dá pra desenhar, na real, aqui dá, ó. Que esse aqui tá girando e aqui não tem velocidade, né? Então, o perfil é esse triângulozinho aqui, tá vendo?
Pra eu desenhar esse, eu teria que ver de cima. Que nem esse aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, seria mais ou menos isso aqui. Enfim, reparem que agora eu escrevi R minúsculo e não RI. Por quê? Porque agora, tá vendo essa integral aqui? Eu vou ter que integrar ela pra valer. Eu não vou poder só fazer isso daqui, tá bom? O que vai acontecer? Deixa eu desenhar aqui mais fácil. Tá aqui. Tá bom? Essa aqui é a parte de baixo do meu cilindro, ok? O que vai acontecer? Quando a gente fez para as laterais, a gente estava olhando só essa borda, tá bom? Só a velocidade nessa borda. Mas se a gente quiser calcular o torque inteiro para essa área toda aqui, a gente não pode calcular só para o raio máximo. A gente tem que integrar para o raio inteiro. Então, tipo, vai ter que fazer para esse círculo aqui, com esse Rzinho, com esse círculo aqui, entendeu? Vai ter que integrar tudo isso aqui para poder calcular o torque total. Então, como é que fica, né? T igual a integral na área, agora é a área do fundo, tá? Vou chamar a área do fundo, tensão de cisalhamento, vezes R vezes dA. Daí, o torque é igual a... Isso aqui é ômega RE vezes R dA. Daí, dA. Quando tem o dA, né, no círculo, o que a gente faz? A gente chama ele de alguma coisa vezes dr. Fala que é o comprimento, do círculo vezes dr. Então, vai ficar como, né? Ômega R vezes Z vezes R, que é a área? 2πr, que é o comprimento disso aqui, tá bom? É o comprimento disso, dr. Isso aqui é, tipo, vezes o raio infinitesimal, vezes todo esse raio aqui, tá bom? E agora é só integrar. Qual que é a... Voltando como se nada tivesse acontecido. Esqueci até onde eu tava. Ah, tá. Qual que é a diferença, né? Agora, esse R, ele muda. Então, a gente precisa integrar. É só isso, tá bom? E daí, vai ficar como essa integral? Eu já fiz ela aqui, vai ficar mais fácil. Importante, né? Isso aqui vai de 0 até RI, beleza? E daí, fica igual a mi ômega vezes 2π vezes RI quadrado, não, a quarta, dividido por 4 vezes Z. É isso. 4 vezes Z, tá bom? Esse é o torque pro fundo. E esse aqui, que a gente descobriu antes, é o torque da lateral, tá bom? Então, como é que seria o torque total? O torque total necessário é igual à soma dos dois. Simples assim, tá bom? Então, seria igual a 2π mi ômega vezes RI ao cubo vezes L sobre RI menos RI, que é essa parcela aqui, ó, esse aqui, mais o RI à quarta dividido por 4E. Dividido por 4E. Não tá nem aparecendo no vídeo, né? Aqui, dividido por 4E, tá bom? É isso. Essas integrais são um pouco assustadoras, podem ser meio assustadoras, tá bom? Infelizmente, eu acho que é bem alta a chance de cair isso, tá bom? Mas se vocês quiserem, só pra ficar mais fácil, decorar que é assim. Quando é na lateral do cilindro, é só fazer tensão de cisalhamento vezes o raio, que é a distância, vezes a área lateral. Mas quando é num círculo inteiro, num círculo aqui, vai ter que integrar, tá bom? Se não fosse um círculo, se fosse só tipo aquele exercício, né, que acho que aparece bastante também, que é um retângulo não, um negócio aqui e a coisa descendo. Também é bem simples, não precisa fazer essas integral doida não, tá bom?
é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro. É nóis.